Viagens celestiais e revelações cósmicas. O mistério de Enoque e os segredos do universo. Entre os textos mais enigmáticos e ocultos da tradição judaico-cristã, o livro de Enoque ocupa um lugar singular. Considerado apócrifo por grande parte das tradições religiosas, mas reverenciado por correntes místicas, gnósticas e esotéricas, esse manuscrito milenar descreve algo que vai além da compreensão comum da espiritualidade. Viagens celestiais, encontros com anjos poderosos e a revelação de segredos cósmicos que explicam a ordem invisível do universo. Enoque, o sétimo patriarca depois de Adão, foi, segundo a tradição, arrebatado por Deus, sem conhecer a morte. Antes disso, teria recebido dos céus um conhecimento profundo, registrado em visões e transmitido às gerações futuras. Essas experiências não falam apenas de anjos e céus, mas revelam uma cosmologia complexa que mistura teologia, astronomia, geografia sagrada e profecia. Entre todos os anjos mencionados em sua jornada, um em especial se destaca: Uriel, o guardião das estrelas e intérprete dos mistérios da criação. Ele guia Enoque através dos confins da terra e dos céus, mostrando-lhe a ordem dos astros, o ciclo das estações e os segredos do sol, da lua e das constelações. Neste texto, mergulharemos nas viagens celestiais de Enoque, explorando suas revelações cósmicas, suas descrições visionárias e a dimensão espiritual e simbólica por trás de cada experiência. 1. O chamado de Enoque. Enoque surge nas Escrituras como uma figura de transição entre o mundo terreno e o divino. No Gênesis 5:24 está escrito: "E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou." Essa breve menção abre um enigma: como e por que um homem teria sido levado vivo ao céu? O livro de Enoque responde com uma narrativa expansiva. Enoque foi escolhido para ser um mediador entre os céus e a terra, um escriba sagrado encarregado de registrar os decretos divinos e revelar aos homens aquilo que estava oculto. Seu chamado não foi apenas espiritual, mas também cósmico. Ele deveria contemplar a ordem da criação e entender como o universo funcionava, para então transmitir esse conhecimento. 2. A primeira viagem, além dos céus. Em uma de suas primeiras visões, Enoque é elevado por anjos e atravessa os portais do céu. Ele descreve os céus como camadas ou esferas, cada uma habitada por diferentes ordens angelicais e dotada de funções próprias. O primeiro céu é luminoso, mas ainda próximo ao mundo dos homens. No entanto, ao ser levado mais alto, Enoque contempla estruturas que desafiam qualquer descrição humana. Templos de fogo cristalino, onde anjos louvam o Criador sem cessar. Salões de luz que brilham mais intensamente que 1000 sóis. Tronos e rodas flamejantes, que lembram as visões de Ezequiel, mas em escala ainda maior. Ao adentrar esses espaços, Enoque percebe que está entrando em uma realidade fora do tempo, onde passado, presente e futuro coexistem diante da eternidade de Deus. 3. O encontro com Uriel. Entre os anjos que acompanham Enoque, 4 se destacam como guardiões da criação: Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel. Uriel, cujo nome significa fogo de Deus ou luz de Deus, é o responsável por revelar a Enoque os segredos da astronomia e da ordem dos corpos celestes. Ele não apenas mostra as maravilhas do firmamento, mas também explica as leis que governam o sol, a lua, as estrelas e as estações. Segundo o relato, Uriel leva Enoque a lugares onde se abrem portas celestiais, janelas cósmicas pelas quais os astros entram e saem em seus ciclos. Através delas, o sol nasce e se põe, a lua cresce e diminui, e as estrelas percorrem seus caminhos fixos. Essa revelação não era apenas científica, mas profundamente espiritual. Significava que o universo não era caótico, mas regido por leis divinas precisas.
Cada astro cumpria sua função dentro de um plano maior, refletindo a harmonia da criação. 4. A cosmologia de Enoque. Enoque descreve um universo organizado em 3 níveis: o céu, morada de Deus, dos anjos e da luz eterna. A terra, centro da criação, habitada pelos homens, cercada por mares, montanhas sagradas e abismos. O submundo, regiões de trevas reservadas para os anjos caídos e os espíritos rebeldes. Sua visão cósmica inclui detalhes sobre o movimento do Sol e a contagem dos dias e das estações. Uriel lhe mostra que o ano possui 364 dias, divididos em 4 estações perfeitas. Essa contagem contrasta com o calendário lunar tradicional, sugerindo que Enoque recebeu uma revelação de ordem superior. A Lua, por sua vez, é descrita como tendo fases regulares, sempre em harmonia com o ciclo solar. As estrelas, organizadas em constelações, seguem um curso fixo, mas algumas delas são guardadas em prisões celestes por terem transgredido seus caminhos, um possível eco de mitos antigos sobre estrelas errantes e anjos caídos. 5. Os confins da Terra. Não apenas os céus foram mostrados a Enoque, mas também os confins da Terra. Ele é levado por Uriel a lugares invisíveis aos homens comuns, os lugares dos ventos, onde os 4 ventos da terra são guardados, cada um cumprindo sua missão de manter o equilíbrio climático e cósmico. As fontes das águas, onde nascem os rios, os mares e até mesmo as chuvas. As extremidades do mundo, montanhas de gelo, abismos de fogo e regiões desertas, símbolos da dualidade da criação. Enoque descreve ainda a árvore da vida, plantada no centro do paraíso, cujos frutos são reservados para os justos após a ressurreição. Também contempla o Monte da Glória, morada de Deus, inacessível até mesmo aos anjos mais elevados. Essas descrições sugerem que Enoque via a Terra não apenas como um espaço físico, mas como um organismo vivo, conectado aos céus e sustentado por forças espirituais invisíveis. 6. Segredos da criação. Uma das maiores revelações dadas a Enoque diz respeito à origem e à ordem da criação. Segundo os anjos, tudo foi estabelecido por decreto divino e nada existe por acaso. O movimento dos astros, a sucessão dos dias e noites, a fertilidade da terra, o ciclo das águas e até os limites do mar foram determinados desde o princípio. Uriel explica que os astros são como escribas do céu, registrando a passagem do tempo e os sinais das eras. Eles não apenas iluminam o mundo, mas também servem de testemunhas do pacto entre Deus e a humanidade. Assim, o céu estrelado é visto como um livro aberto, no qual estão escritos os mistérios da eternidade. 7. O livro das estrelas e os anjos caídos. Entre as visões de Enoque, há também advertências sombrias. Ele testemunha o destino dos anjos caídos, aqueles que desceram à terra para corromper os homens e ensinar-lhes artes proibidas. Esses anjos, liderados por Senjasa e Azazel, foram aprisionados em abismos de trevas, aguardando o julgamento final. Uriel mostra a Enoque que até mesmo as estrelas podem se rebelar, saindo de seus cursos determinados. Essas estrelas rebeldes são lançadas em prisões celestiais, como sinais de que a ordem do universo não pode ser violada impunemente. Essa revelação conecta a cosmologia de Enoque com a luta espiritual. Assim como os homens devem escolher entre a luz e as trevas, também os seres celestes podem falhar em sua missão, trazendo desequilíbrio ao cosmos. 8. O tempo e as profecias. Enoque também recebe de Uriel visões proféticas sobre o futuro da humanidade. Ele contempla a sucessão das gerações, as corrupções do mundo e o julgamento final. Os ciclos dos astros servem como marcadores do tempo profético. Assim como o Sol e a Lua obedecem a seus caminhos, também a história humana segue um plano divino que culminará na vitória da justiça e na restauração da criação.
Enoque vê que, no fim dos tempos, o universo será renovado. O sol brilhará 7 vezes mais, a lua se tornará tão luminosa quanto o sol, e os justos herdarão a luz eterna. 9. O arrebatamento de Enoque. Após receber todas essas revelações, Enoque é finalmente arrebatado em definitivo. Deus o toma para si e ele se torna um ser imortal, um escriba celeste incumbido de registrar os mistérios eternos. Algumas tradições afirmam que Enoque foi transformado no anjo Metatron, o príncipe da presença, aquele que serve como mediador entre Deus e os anjos. Assim, sua missão não terminou na terra, mas continua nos céus, como guardião da sabedoria. 10. O significado espiritual das viagens de Enoque. As viagens de Enoque não devem ser vistas apenas como relatos fantásticos, mas como símbolos espirituais profundos. Cada céu atravessado representa um nível de consciência. Cada revelação cósmica reflete um grau de compreensão da ordem divina. Uriel, o anjo da luz, simboliza o conhecimento oculto que ilumina a mente do iniciado. O cosmos revelado a Enoque é também o cosmos interior, onde a alma humana deve encontrar harmonia com a ordem divina. Assim, o legado de Enoque é um convite para contemplar o universo não como um caos sem sentido, mas como um livro sagrado escrito em estrelas e planetas, no qual a história da criação e da redenção está registrada. As viagens celestiais de Enoque são mais que uma narrativa antiga. São uma chave para compreender a relação entre o homem, os anjos e o cosmos. Elas revelam que a criação é sustentada por leis invisíveis, regidas pela sabedoria divina e refletidas na ordem dos céus. Ao ser levado por Uriel através dos portais celestes e dos confins da terra, Enoque descobriu que tudo na existência, desde o brilho das estrelas até o ciclo das águas, é parte de um desígnio maior. Sua missão foi transmitir essa verdade para que a humanidade compreendesse que a vida é inseparável da eternidade e que o universo é, em si, uma revelação de Deus. Hoje, ao revisitar essas antigas visões, somos convidados a olhar para o céu noturno com novos olhos. Não apenas como um espetáculo astronômico, mas como um testemunho vivo da ordem cósmica, onde cada estrela brilha como um lembrete do pacto eterno entre o Criador e a criação.